Boa noite, mulheres do Projeto Dorcas Brasil, que vocês estejam na paz do Senhor. E boa noite para você também que recebeu este link. Sou a missionária Iracema, fundadora e líder do Projeto Dorcas Brasil, e é um prazer ministrar para você também. Hoje vamos falar sobre a palmeira, que é o símbolo do Projeto Dorcas Brasil. Vamos ler um verso que se encontra no Salmo de número 92 e o 12 que diz: O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano. Esse salmo é muito glorioso, como todos os outros. Fala de amor, de justiça, da graça de Deus sobre as nossas vidas. Davi enfatiza isso neste salmo, mas nós vamos ficar com a parte que fala sobre a palmeira. Vamos nos identificar com esta parte. Quem é, na verdade, a palmeira no meio de uma tempestade? E quem somos nós no meio de uma tempestade, de uma grande adversidade? Nós sabemos que, falando de palmeira, nós falamos de resiliência. O que é resiliência? É a capacidade de suportar e superar. A palmeira, ela é a única árvore que ela se adapta ao ambientes que outras árvores não se adaptam. Ela cresce onde tem sol, onde não tem sol, aonde a terra é boa, aonde a terra é seca, aonde tem água, aonde não tem água. A palmeira, ela cresce em qualquer lugar que você plantar ela. E ela tem a capacidade de suportar ventos de mais de 200 quilômetros por hora. E ela não é arrancada. As suas raízes permanecem firmes na terra. Às vezes naquela terra onde não está muito adubada, onde não está muito úmida, mas o vento não consegue arrancar, sabe por quê? Porque a força da palmeira não está nas suas folhas e nem no seu tronco, está nas suas raízes. Então, por isso que ela suporta ventos com uma velocidade altíssima, de mais de 200 quilômetros. E a destruição em cima da palmeira, ela é visível. O tronco curva-se, as folhas se rasgam, se autodestrói com o vento, com a chuva, com as pedras, com o granizo. E quem olha para uma palmeira simplesmente acha que ela morreu. Acha que ali não tem mais vida, porque ela está curvada ao chão. Olhando para a palmeira no chão, podemos dizer que ela está sem esperança, está sem vida, porque o vento foi muito forte na vida dela. O vento que passou arrancou aquilo que era de bonito, aquelas folhas verdes, tão bonita, que talvez servia de sombra para alguém, mas olhando para ela, foi o fim. Mas só que quando a tempestade passa, quando tudo foi embora, só ficou a dor, a destruição. Mas a palmeira, ela tem a capacidade de suportar aquele vento forte, de suportar a dor, de suportar as suas folhas despedaçadas e se reerguer novamente. Porque as suas raízes estão muito profundas. As raízes de uma palmeira, ela é de 6 a 15 metros de profundidade. Às vezes nós olhamos para uma palmeira e desmerecemos ela, porque ela está tão pequena, parece que as folhas não estão tão bonitas. E aí nós olhamos para o lado e se deparamos com uma árvore robusta,
enorme, muito grande, com folhas lindas, todas verdes, que dá assim uma sombra gigantesca, de muitas pessoas, animais se abrigam embaixo em dias quentes. Mas aí, de repente, quando passa o vento, aquela árvore cai de imediato. E quando aquela árvore robusta, linda, cai, nós podemos perceber que as raízes dela eram pequenas. Ela era muito forte, aparentemente olhando. Ela era a árvore perante uma palmeira pequena. Só que aquilo que nós vimos a olhos carnais não é exatamente aquilo que está acontecendo na vida daquela árvore e na vida daquela palmeira. Nós temos a tendência de olhar para aquilo que é mais bonito por fora, para aquilo que nos traz contentamento aos olhos, para aquilo que nós achamos que é mais forte. Você pode ver nas reportagens quantas árvores caídas, caindo em cima de casas, de carro, árvores muito robustas, gigantescas, às vezes árvores que têm aí séculos de vida. Mas daí, quando nós vamos comparar ela com a palmeira, minhas queridas, nós chegamos à conclusão que os nossos olhos humanos realmente só nos traz engano. O nosso coração, como a Bíblia diz, nos traz engano. Porque aquela palmeira, que parecia tão frágil, suportou um vento de mais de 200 quilômetros por hora, enquanto uma árvore robusta não suportou um vento de 100 quilômetros por hora. As raízes estavam superficiais, mas a palmeira não. A palmeira estava lá. Não sobrou nada dela por cima. Só sobrou aquele tronco encurvado na terra. Mas as suas raízes estavam muito profundas. E o vento não teve força para arrancar as suas raízes. A dor veio, a perda veio, porque ela perdeu toda a sua beleza, entre aspas, e permaneceu lá, caída no chão, com as suas folhas rasgadas, destruídas, com folhas indo ao vento, mas ela estava lá. Mas ela tem a capacidade de se levantar depois. E as suas raízes estão tão profundas e trazem para o tronco os nutrientes necessários para que ela comece a dar folhas novamente. E eu quero trazer isso para a minha vida e para a sua vida. Quem somos nós diante de uma tempestade? Nós temos a capacidade de suportar a dor e superar o que a ventania levou embora? Porque a palmeira tem. Ela não só suporta a dor, como ela tem a capacidade de deixar toda aquela dor para trás e se reconstruir novamente. A palmeira ela não liga para aquilo que o vento levou. Ela simplesmente se preocupa em passar os nutrientes para se regenerar, para voltar à vida as folhas novas. E eu e você, quando passamos por um vento forte, qual é o nosso posicionamento? Nós temos resiliência, nós temos a capacidade de suportar e se regenerar depois para seguir em frente com uma nova vida? Ou nós ficamos apegadas às coisas que já se foram? Ou nós ficamos pensando nas folhas que se foram e não mandamos nutrientes para que possamos viver algo novo da parte de Deus?
Não foi em vão, em nenhum aspecto, o Senhor ter dado a palmeira como símbolo do nosso projeto. Ele estava dizendo para nós: eu quero que vocês sejam fortes, eu quero que vocês sejam resilientes, eu quero que vocês tenham a capacidade de suportar a dor, superar essa situação e continuar vivendo o propósito que eu tenho para vocês. Não é porque vocês perderam algo que vocês têm que ficar apegado àquela perda, porque tenho eu grandes coisas e novas para entregar para vocês. Isaías diz: não vos apeguei às coisas passadas, eis que faço tudo novo. E quando o vento passa nas nossas vidas, a tendência é nos apegarmos àquilo que se foi e não volta mais. Então, Deus, nesta noite, fala comigo e com você. Ei, mulher, o símbolo do projeto que eu fiz, que eu dei, é um símbolo de cura, um símbolo de superação, já para que vocês entendam o que eu quero fazer na vida de vocês e da sua geração. Mas nós, minhas queridas, estamos entendendo o que o Senhor quer fazer nas nossas vidas? Nós estamos entendendo que nós temos que estar enraizado em Cristo para que nós possamos superar as perdas, para que nós possamos ser regeneradas. Eu sei que não é fácil, eu não estou aqui para dizer para você que é fácil. Muito pelo contrário, você sabe muito bem que eu sou muito franca ao dizer que dias maus estão aí, que pode piorar, vai piorar. Mas só que se nós formos uma palmeira e não só uma árvore robusta, não só aquela árvore linda aos olhos das pessoas, mas que quando vem a tempestade, nós não podemos se abrigar embaixo de uma árvore robusta, de uma árvore linda. Por quê? Porque ela vai cair sobre nós. Então é muito simples de entender a diferença. Talvez você olhe no espelho e você se sente destruída. O vento que passou na sua vida te tirou muitas coisas, te levou a ficar, entre aspas, na sua mente, incapacitada de ter algo novo na sua vida. Mas eu quero te convidar hoje, e a partir de hoje, a ser uma palmeira, a se enraizar em Cristo, permanecer em Cristo. Mesmo que aos teus olhos nada está certo. Iracema, eu estou realmente destruída. Eu estou com as folhas rasgadas. Eu estou com meu tronco muito debilitado. Eu estou curvada. Que bom que você está curvada. Porque é aos pés do Senhor que o nosso socorro vem. Porque quando nós passamos por grandes adversidades, nós oramos mais, nós buscamos mais, nós renunciamos mais, nós aprendemos o que é intimidade com Deus no meio da tempestade, no deserto. Mas não se preocupe, você não vai morrer, porque palmeira não morre no deserto. Quanto melhor o solo, maior são as suas raízes. Mas isso não quer dizer que no deserto você não está enraizado. Muito pelo contrário. Se você não tivesse enraizado, você já tinha morrido espiritualmente. Talvez até fisicamente também. Então a palmeira, ela nos dá uma lição muito grande. Uma lição de que ela é menor que as outras árvores. Numa tempestade, ninguém dá crédito a ela, porque as folhas foram rasgadas. Ela está curvada. Mas só que nós só vemos por fora.
Nós só olhamos aquilo que os nossos olhos contemplam e muitas das vezes só o que queremos ver. Mas se as tuas raízes estiverem aprofundadas como de uma palmeira, pode vir o vento de 200, 250 quilômetros e você não vai ser arrancada. Você não vai ser arrancada. Vai ter, sim, as suas folhas destruídas, as suas folhagens, você vai ver tudo desgastado, você vai ver tudo perdido aos teus olhos, aos olhos dos outros. Mas daí, de repente, quando passar todo aquele vento forte, toda a perda, toda a tristeza, toda a angústia, quando o vento parar de soprar, quando ele vai dar uma aliviada, quando a chuva passar, quando o sol aparecer, você vai conseguir se reerguer. Porque a sua força não provém de ti, ela provém daquele que morreu lá na cruz do Calvário por mim e por você. O nosso Salvador e Redentor, Jesus Cristo de Nazaré. E o sangue dele tem poder sobre as nossas vidas, sobre a nossa geração, sobre a nossa casa. Só não vai ter se você não determinar que tem, se você não clamar pelo sangue dele. Quando eu me converti há muitos anos atrás, eu me converti numa época muito diferente de hoje. Quando nós entrávamos na igreja, nós andávamos pé por pé, para não atrapalhar a oração de quem estava já de joelho. Não conversávamos. Lá da rua nós já ouvíamos a intercessão, já ouvíamos as línguas estranhas. No culto tinha reverência, ninguém conversava. O culto começava às 19 horas e terminava às 21 horas. E ali tinha de tudo. Tinha o louvor da harpa, que era 2, às vezes 3. Tinha introdutória, tinha testemunho, tinha a palavra final que não baixava de 45 minutos a 50 minutos. Tinha profecia, tinha cura, tinha salvação de almas, tinha libertação. Eu acredito que você também lembra desta época. E se você se converteu depois desta época, você já ouviu muito falar desta época. Uma época onde o povo queria se enraizar em Cristo. Uma época em que todos eram palmeiras. Não tinha árvores no meio daquela igreja. Lá eram todos palmeiras. Palmeiras que se ajudavam uma a outra a se regenerar. Palmeiras que estendiam a mão para levantar aquela que estava caída, ou aquele. Palmeiras que quando alguém pecava, todos se reuniam para orar por aquela vida. Palmeiras que quando o círculo de oração recebia um pedido de oração, enquanto aquela pessoa não recebesse um milagre, aquelas mulheres não paravam de orar e jejuar em prol daquilo. Um tempo onde no círculo de oração tinha um caderno, onde cada semana uma levava embora, orava e jejuava todos os dias em prol de tudo aquilo que estava no caderno. Isso se chamava palmeira. Palmeiras que tinham no mínimo uns 15 metros de raízes. E aí eu pergunto para você hoje, que tipo de palmeira nós somos? Nós estamos enraizada? Nós somos uma palmeira? Ou nós somos uma árvore robusta, que é linda aos olhos de todo mundo, mas que no primeiro vento, a 100 quilômetros por hora, nós tombamos, saindo as raízes da terra? Ou nós somos verdadeiras palmeiras,
que ficamos olhando, mesmo com as folhas destroçadas, as raízes daquela árvore para fora. Quando aquela palmeira está caída, vamos dizer que ela tem olhos, e ela olha ao redor e vê aquelas árvores que talvez ela até invejava. Aquela árvore robusta, linda, que todo mundo admirava, tirava fotos, sentava embaixo, tomava um sorvete. Aí ela olha, mesmo curvada, e vê que foram tudo ao chão. Você está vendo o perigo de ficar olhando ao redor? Você está vendo o perigo de achar que aquilo que é robusto, lindo, vamos pôr aqui hoje, né, no ramo da internet, famoso, pode não parecer o que é. Pode ser só beleza, só superficial. Porque o que é enraizado se chama palmeira. Que olhando após uma ventania não vão te dar nada. Quando você está no meio do vento, as pessoas vão olhar e dizer assim, ó, coitada, não vai dar em nada, não vai conseguir nada, tem tantos sonhos. Vive aí dizendo desse Jesus que vai voltar, desse Jesus que faz milagre. Mas eu não vejo nada acontecendo na vida dela. Eu só vejo ela indo de mal a pior. Eu só vejo ela cheia de problema. Eu só vejo ela aí com enfermidade. Não consegue trocar o carro. Não consegue comprar uma casa nova. Não consegue reformar esta casa. A árvore robusta, ela tende a debochar da palmeira por ser menor. Mas a palmeira, ela mostra a sua força no momento da tempestade. É no momento difícil que nós vamos ver quem somos, palmeira ou a árvore robusta. E eu creio que estou aqui neste momento ministrando, falando para palmeiras. Palmeiras que estão se olhando e suas folhas estão rasgadas. Seu tronco está curvado. Aproveita esse momento que você está curvada para adorar a Deus, para buscar a presença de Deus. Aproveite para reconhecer aproveitamos, melhor, para reconhecermos diante de Deus as nossas fraquezas, as nossas fragilidades. Mas não se preocupe, você não vai morrer. As suas raízes são de no mínimo 6 metros de profundidade. E não há vento que arranque você. Não há vento que vai matar você. Não há vento que vai matar os teus sonhos, tirar a tua esperança. Não são as árvores robustas falando algo sobre você que vai tirar você dessa profundidade. Às vezes dá medo, não dá? Sim, eu também sinto às vezes. Normal. Estaria mentindo para você se eu não sentisse medo também. Se eu não passasse por momentos difíceis. Já passei por momentos que achei que nem enraizada eu estava. Achei que aquele vento tinha me arrancado com tudo e que tinha ficado só aquele buraco na terra. Mas aí o Senhor me mostrou que eu estava enraizada. Que eu estava enraizada nele. Que a minha força não vinha de mim, vinha dele. Que naquele momento eu não tive noção do tamanho da minha raiz. Mas quando eu passei por tantos ventos, ventos de 200 quilômetros por hora, que vieram realmente para me matar, que vieram para me destruir de vez. Não sobrou nada. Muitas das vezes não sobrou absolutamente nada por cima.
a visão humana, mas eu estava enraizado em Cristo. Eu tinha raízes. Para você ter uma outra ideia, a minha mãe, ela gostava muito de fazer uma horta. A horta dela era impecável, era a coisa mais linda, sem agrotóxico, aquilo tudo muito lindo, muito grande. E às vezes, noção, quando ela semeava cenoura, e a cenoura também é uma planta que às vezes as suas folhas são bem pequenas. E aí, olha para o lado dela, tem muitas que dão mais de 50 centímetros para cima as folhas. E eu lembro que muitas das vezes a mãe ia arrancar a cenoura que estava muito linda, aquelas folhas muito lindas, e vinha uma cenoura bem pequena. E quando ela puxava aquela cenoura que tinha as folhas bem pequenas, vinha uma cenoura muito grande. E é desta forma. Nada que é forte é visível. Nada que vem para te matar. Porque as suas raízes estão profundas. A palmeira, ela tem condições de suportar os ventos fortes, a dor, as perdas, e ainda tem a capacidade de se curvar. O se curvar dela, digamos que é uma proteção para o seu tronco. E muitas das vezes nós não queremos nos curvar. Porque para nos curvarmos perante o Senhor, nós temos que ter tempo. Mas a correria está aí. Nós temos que renunciar a algo. Mas renunciar a algo não é fácil. Porque dentro do renunciar precisa um querer muito grande. E nós nunca vamos ter que renunciar a algo ruim, porque senão não é renúncia, é livramento. Mas aí a palmeira, após ela se curvar, ela consegue se levantar. Eu não sei pelo qual vento você está passando, ou talvez esteja chegando, ou Deus está preparando você para um vento futuro. Mas eu aconselho você a acreditar que você não vai morrer, que você está enraizada. E essas raízes, além delas estarem muito profundas, elas estão em Cristo, que é a rocha, que é aquele que tem todo o poderio sobre os céus e a terra. Aquele que disse, eu tenho poder nos céus e na terra. Ele morreu na cruz para que a minha e a sua raiz crescesse. Porque ele nos deu vida e vida com abundância, meus queridos. Mas somos nós que muitas das vezes não aproveitamos isto. Somos nós que muitas das vezes pegamos uma pá e cavamos e cortamos as nossas raízes. É por isso que, às vezes, um vento até mais fraco acaba derrubando muitas pessoas, porque elas decidiram não se enraizar em Cristo. E aí, para finalizar, eu deixo uma pergunta. Você tem a capacidade de suportar a dor do vento, a perda? E também a capacidade de superar esta perda e começar uma nova vida? Responda para você mesma neste momento, porque o vento forte passou, talvez esteja passando, mas pode passar de novo futuramente. E se eu e você não formos uma palmeira, se não tivermos as raízes, você pode notar que a palmeira ela tem as raízes bem finas, espalhadas, porque é uma forma dela ficar na terra, é uma forma
dela se lastrar. E uma árvore grande, se você for perceber, ela tem menos raízes e raízes mais grossas, aonde ela está afincada de uma forma que o vento a derrota. Seja resiliente a partir de hoje. Procure entender o que é uma palmeira. E você vai entender o porquê Deus nos deu como símbolo a palmeira de regeneração, um símbolo de força, de superação, de cura, de regeneração, libertação, transformação e de superação. Que nós venhamos ter essa capacidade, que nós venhamos ter a resiliência sobre a nossa vida. Essa capacidade de suportar todas as dores e deixar o dano para trás. Porque quem não deixa os danos para trás causada pelo vendaval, não consegue construir uma nova casa. Não vai conseguir força para uma nova história, uma nova vida. E Jesus quer curar você. O Senhor quer fazer algo novo na sua vida. O Senhor quer que as suas raízes cresçam, mas cresça muito. Mesmo que o seu solo ainda esteja meio aroso, mas se você ficar firmado em Cristo, as tuas raízes vão crescer. Essa foto aqui é de uma palmeira terrena. Mas tudo isso que eu ministrei aqui, não ministrei sobre somente esta árvore terrena. Eu peguei ela como uma referência nesta noite para o nosso espiritual. Para que nós possamos entender que se nós não nos curvarmos, nós não vamos conseguir ser curados. Nós temos que entender que se nós não tivermos enraizado em Cristo, a cura não vem, a libertação não vem, a transformação não vem, a mudança de história não vem, e os ciclos não serão quebrados. Olha para trás, olha para a sua geração, olha para lá onde o vento passou. Olha quanta destruição e ninguém fez nada. Que foi passando de geração para geração. Vamos começar pela bisavó, depois a avó viveu a mesma coisa, nossas mães viveram a mesma coisa, mas eu não quero viver o que a minha mãe viveu. Eu não quero que as minhas noras vivam o que os antepassados delas viveram. Eu não quero que os meus filhos vivam aquilo que a minha família viveu lá atrás. Eu não quero que o meu neto e os outros netos que estão por vir venham vivenciar todo aquele tormento lá de trás. Todo aquele vento que arrancou todas as raízes. Mas agora que chegou em mim, eu quero estar enraizada, eu quero ser uma palmeira. Eles eram apenas árvores, mas eu decidi ser uma palmeira. Eu quero ser uma palmeira. E eu quero ter o máximo de raiz que uma palmeira possa ter. Para que eu possa ser curada, para que eu possa ser liberta, transformada, para que eles vejam em mim uma nova vida, para que isso tudo sobrevenha sobre eles, para que eles não venham sofrer, para que esse ciclo de dor e de sofrimento seja quebrado. E isso só você pode fazer, porque aquilo que nós podemos fazer, Deus não faz. Então, ou você se curva como a palmeira perante o Senhor para que as suas raízes cresçam, para que sobrevenha cura sobre você, para isso tudo ir para a sua geração. Ou vai passar o tempo, dia, mês, dia, semana, mês e ano, você vai ouvir testemunhos lá no grupo,
Você vai ouvir histórias mudadas e a sua geração vai continuar sofrendo. Essa é a realidade. Então, decida nesta noite ser uma palmeira. Não importa se os outros olham para você e dizem para você: olha, você está acabada, você está detonada, você não tem mais folha. Tudo acabou, aquele vento destruiu você. Admita que aquele vento te destruiu. Você não precisa responder nada para essa pessoa se você não quiser. Deixa ela ver você se erguer. Aliás, não responda nada. Deixa passar o tempo. E ela vai olhar para você. E ela vai ver que você se levantou. Ela vai ver que veio novas folhas. Folhas verdes, muito fortes. E ela vai olhar e vai dizer: mas como? Ela estava morta. Não tinha mais nada. E quando ela questionar você de novo, aí você pode responder com educação, com muito amor, e dizer: é que você só viu aquilo que estava à frente dos seus olhos, mas você não viu que as minhas raízes estavam muito profundas. E a força de uma palmeira vem da sua raiz. Então, se eu e você estivermos enraizados em Cristo, ninguém vai nos derrubar. Vamos sofrer, sim, alguns danos, passar por alguns problemas, adversidades, que cada uma de vocês está passando. Eu também tenho as minhas adversidades. Não estamos livres dela. Lembre-se, nós somos servos de Deus. Mas isso não nos deixa imune de passar por coisas na terra que pessoas que não são servas passam. Só que nós estamos enraizados. Nós vamos nos levantar depois da tempestade. Nós vamos ter a história mudada. Nós vamos ter um recomeço e uma nova vida. Que o Senhor abençoe cada uma de vocês, que vocês possam, a partir de hoje, começar a se enraizar ainda mais em Cristo. E começo a dizer para vocês mesmos: eu sou uma palmeira. Eu não sou uma árvore robusta com raízes curtas. Eu sou uma palmeira e eu vou me levantar. As minhas folhas vão crescer e vão ficar mais lindas do que antes. Porque você tem o poder de suportar a dor e superar as perdas que o vento trouxe para a sua vida, para conseguir diante de Deus uma nova história. Que Deus abençoe cada uma de vocês que aqui estão e também você que recebeu este link. E convido você a vir participar conosco. Nos siga nas redes sociais, @Projeto Dorcas Brasil. No link está o meu contato e vamos juntas aí dar as mãos e nos tornarmos cada vez mais enraizadas para que possamos vivenciar uma vida aqui na Terra com Cristo, fortalecidas para nos encontrarmos com Ele na glória. Que a paz do Senhor esteja sobre cada uma de vocês, não só hoje, mas para todo o sempre. Amém?